Nesse vídeo eu vou te mostrar como viver de renda com R$1 milhão, atingir tua liberdade financeira, tua independência financeira com esse patrimônio. E mais do que isso, como é que você consegue gerar uma renda passiva maior mudando apenas uma coisa. E antes do vídeo começar, me conta nos comentários qual é a tua renda mensal que você deseja para dizer, olha, com essa renda aqui alcancei a liberdade financeira. Vamos lá, o primeiro passo para você alcançar a tua liberdade financeira é começar do começo, começar com um plano. E nessa primeira parte do vídeo eu quero te mostrar como criar o teu plano e como otimizar esse teu plano de viver de renda. E acredite em mim, todo mundo que conquistou a liberdade financeira começou com um plano. Eu vou te dar um exemplo do meu caso, por exemplo. Hoje em dia eu decido isso tudo junto com a minha esposa. A gente pensa no futuro, o que é que a gente quer da nossa vida, e isso passa por como é que a gente quer sustentar a nossa família, como é que a gente quer manter o nosso padrão de vida daqui a algum tempo. E é justamente essa reflexão de como é que a gente quer viver no futuro que a gente vai chegar mais ou menos em um valor financeiro. Poxa, quanto é que eu preciso receber para ter esse padrão de vida que eu tô querendo? O nosso plano hoje, muito claramente, depois dos 50 anos dos dois, a gente precisa receber uma renda passiva mensal acima de R$40 mil para poder atingir aquele padrão que a gente quer. Beleza, essa aqui é uma meta que vai virar um objetivo da família. Tô te falando isso para te mostrar que eu penso sobre isso também, ainda não atingi, mas a gente vai chegar lá. E a ideia é que mesmo que o teu plano não seja super estruturado e claro ainda, o importante é que você tenha. Sem ele, você não vai chegar lá. Para que fique ainda mais claro para você, vamos pensar nas variáveis que você precisa considerar no teu plano de independência financeira. Essa imagem aqui pode parecer simples, mas ela te mostra exatamente como ficar rico, com basicamente 3 passos muito claros, que sugere que você comece o quanto antes a investir, que depois disso você considere tudo que você ganha em um mês e depois de subtrair todos os seus gastos aqui, a tua sobra mensal viraria os teus aportes que podem virar investimentos. E é justamente a consequência desse investimento mensal que, ao longo do tempo passando aqui, vai te tornar muito mais rico, mesmo que no começo isso pareça muito lento, muito devagar, só que com o poder dos juros compostos, em algum momento, isso vai se tornar muito dinheiro. Então perceba que aqui a gente está falando de 3 variáveis. O quanto você consegue economizar de dinheiro para transformar em investimentos, o quanto de tempo você quer esperar para que o teu plano vire realidade e a taxa de retorno dos teus investimentos que vai transformar dinheiro em muito mais dinheiro com o tempo. Sinceramente, aqui nos vídeos no YouTube, aqui no Clube do Valor, a gente consegue te ajudar muito mais nessa parte de como investir melhor, e esse é o foco do vídeo. E aí, feito isso, um plano que considera essas variáveis que eu te falei, a gente pode entrar para uma ferramenta como essa, onde a gente vai fazer o cálculo da independência financeira do investidor. E nela você vai ver que você tem 3 fases diferentes. Você começa do começo. Aqui, basicamente, você preenche a tua renda desejada no futuro para o teu plano. E perceba que aqui na fase 2 é justamente o período de como você vai fazer para chegar na tua renda mensal desejada. Aqui você vai colocar informações como o teu patrimônio inicial, que é quanto você já tem em investimentos para independência financeira hoje. Você vai colocar valores como os teus aportes mensais e a gente precisa considerar também a taxa de retorno anual após a inflação, ou seja, a tua rentabilidade real dos teus investimentos. Vou te dar um exemplo. Imagina que você é um investidor que quer R$5 mil de renda passiva, imaginando que você teria uma rentabilidade ali de 6% ao ano em investimentos. Esse plano aqui já faria necessário um patrimônio alvo ali de pouco mais de R$1 milhão, muito próximo à promessa que a gente está fazendo nesse vídeo. Olha, então nesses parâmetros aqui a gente já entende que R$1 milhão deixariam ali de rendimentos os R$5 mil. Isso pode ser na forma de dividendos de ações, dividendos de fundos imobiliários, cupom da renda fixa num tesouro IPCA com juros semestrais que você tem ali, ou pode ser também com base em rebalanceamentos da tua carteira. Se a tua carteira render a inflação mais 5, inflação mais 7 no ano, o que você pode fazer é tirar aqueles 7% ali para você usar de renda no teu padrão de vida. E aí beleza, você pode olhar isso aqui e achar muito positivo. Só que o grande problema disso tudo é que a maioria dos investidores não consegue uma rentabilidade de 6% acima da inflação. E por que isso acontece? Muitos investidores investem de forma extremamente conservadora e aí eles vão ter uma rentabilidade muito próxima ao CDI. E aí se a gente fizer uma simulação rápida aqui dos últimos 20 anos e a gente imaginar um investidor que colocou 100% da carteira dele somente em Tesouro Selic ou algum ativo relacionado ao CDI, o que a gente vai ver é que a rentabilidade nominal desse investidor ficou em cerca de 10,7% ao ano. Só que ele não pode usar essa taxa lá para calcular a independência financeira dele, porque a gente precisa bater imposto de renda e inflação aqui. E quando a gente tira todos esses custos, na verdade, esse investidor teve uma rentabilidade de pouco mais de 3,7% ao ano. Então, é isso que o investidor ultraconservador precisa colocar aqui, 3,7% ao ano. E aí, os mesmos R$1 milhão investidos gerariam uma renda passiva, na verdade, de R$3.100, que é praticamente 40% menor do que a nossa simulação inicial. Então, aqui a gente já percebe que depende muito da forma como você investe. E aí, nessa hora, eu sei que muita gente pensa, Felipe, mas eu não sou um investidor conservador, eu não invisto só em renda fixa, eu invisto também em ações, que tem um potencial de retorno muito mais alto. E é justamente aqui que a gente vê pessoas perderem ainda mais dinheiro
dinheiro do que somente no CDI. E por que isso acontece? A maioria dos investidores segue ainda comprando ações quando as notícias estão muito boas, quando elas estão otimistas, e isso significa dizer que a bolsa geralmente está na máxima. E aí quando o contexto político, macroeconômico do país está muito ruim, que as notícias ficam mais pessimistas, as pessoas tendem a vender suas ações. Ou seja, sempre comprando e vendendo no momento errado. Quer ver uma prova disso tudo? Numa simulação que a gente fez aqui, de um período de 2005 até 2023, usando dois dos maiores fundos de investimentos em ações do país, o que a gente percebeu é que a rentabilidade desses fundos de ações em específicos foram muito boas. O Itaú Private ali, que é muito mais focado para clientes com mais de 10 milhões de reais, teve uma rentabilidade de quase 10% ao ano, enquanto que o IP Participações teve mais de 13%. Só que, na verdade, a rentabilidade média dos investidores desses mesmos fundos foi muito menor, justamente porque os investidores insistem em comprar ativos na hora errada e vender na hora errada. Para quem investiu no Itaú Private, a rentabilidade média foi de mais ou menos 0,4% e para o IP Participações foi de menos de 12%. Ou seja, por mais que a estratégia foi muito boa, a rentabilidade dos investidores não acompanhou a estratégia. E é por isso que é muito comum a gente ver também investidores de ações tendo rentabilidades abaixo do CDI muitas vezes. E tem casos ainda piores, para aqueles investidores que querem ir para o risco da renda variável, mas querem se proteger a todo custo, ou seja, querem retorno, mas não querem risco. Eles insistem em tentar proteger a todo custo o seu investimento. É o que aconteceu com o investidor real, que eu analisei a carteira dele há poucas semanas. Ele investia praticamente R$1,5 milhão, sendo que a maior parte disso estava em ativos como COIs, por exemplo, que na média são ativos que têm uma promessa muito boa de garantir o teu capital com uma rentabilidade de alto risco. Só que quando a gente vai para as estatísticas de verdade, já é comprovado por estudos da FGV que o COI é realmente uma roubada. E que inclusive também os COIs, em 90% dos casos, ficam com um resultado abaixo do que poderia ser ganho no CDI, de novo, tendo uma rentabilidade muito abaixo do esperado. E aí imagina se a gente volta para o nosso plano aqui de viver de renda e um investidor que teve uma rentabilidade ainda abaixo do CDI, de cerca de 2% acima da inflação. A gente está falando de os mesmos R$1 milhão investidos gerariam um pouco mais de um salário mínimo de renda passiva para esse tipo de investidor. E só para te provar que isso não acontece somente no Brasil, um estudo do JP Morgan, que é um dos maiores bancos do mundo, analisou a rentabilidade média dos investidores no mercado americano no final dos anos 90 até 2018. E o que eles checaram foi algo muito parecido com o que a gente estava falando. A rentabilidade média desses investidores ficou abaixo de todos os índices do mercado americano, inclusive da própria inflação. Isso aqui é uma leve prova que, por mais que muitos investidores tentem, eles seguem tendo rentabilidades abaixo do esperado. E se você hoje se encontra numa situação similar como essa, você não tem certeza absoluta de quando você tem que comprar ou quando você tem que ter um ativo, ou se você não tem tempo suficiente, conhecimento suficiente para acompanhar o mercado e se sentir seguro com as suas próprias estratégias. Cara, eu preciso te convidar para participar de uma consultoria gratuita que a gente está oferecendo aqui no time do Clube do Valor. É nela que a gente vai pegar 1 hora dos nossos especialistas que trabalham com isso há anos, são certificados, para olhar para o teu caso de forma individual, considerando o teu contexto. E como essa consultoria é 100% gratuita, você não tem risco nenhum. No mínimo, você vai ter uma segunda opinião de um profissional de como é que você está investindo hoje. Para participar, é só preencher um breve formulário que eu vou deixar num link que vai aparecer aqui em cima. E também no primeiro link da descrição do vídeo. Todas as perguntas que vão aparecer lá vão cair direto para nossa equipe, pode confiar. Beleza, agora imagina que você fez uma consultoria de investimentos, montou um plano de carteira muito mais eficiente para a tua vida e agora você está usando estratégias muito testadas e comprovadas que elas funcionaram no passado. E aí você vai investir de forma mais arrojada, como 25% em ações do Brasil, 25% em ações internacionais, mais 25% em fundos imobiliários. E um pedaço você vai investir aqui também em renda fixa, uma carteira bem balanceada. E aí quando você vai ver o retorno histórico desde 2004 de uma carteira como essa, você vai ver quase 16% ao ano e mesmo descontando as taxas de custo de investimento e de inflação, a gente estaria falando de algo como 8,6% de rentabilidade acima da inflação. E aí se a gente volta para a nossa mesma simulação e coloca algo como 8,6% aqui, a gente está falando que os mesmos R$1 milhão investidos gerariam algo como R$7 mil de renda passiva. E aí imagina lá que você é um investidor que tem seus R$700 mil para investir hoje e que você consegue fazer apostas mensais na casa de R$5 mil. Se a gente considera a mesma rentabilidade de 8,6% ao ano, a gente estaria falando que você chegaria no teu primeiro milhão em cerca de 2 anos e meio para gerar essa renda. E aí na última parte da planilha aqui, na fase de distribuição, imagina que você declara que quer fazer esse montante de retirada mensal de R$7 mil a uma taxa de 8,6% ao ano, que você tem ali seus 40 anos de idade e que tem uma expectativa de vida de uns 85 anos. O que a planilha vai te dizer é que com esse montante, com essa rentabilidade, você teria infinitos anos para continuar tirando R$7 mil por mês do teu patrimônio, que esse patrimônio não iria acabar. Ou seja, traduzindo, você está vivendo de renda. Ah, Felipe, mas eu tenho mais de R$1 milhão de alvo ali. Eu quero gerar muito mais de R$7 mil de renda passiva. Não tem problema. Eu vou deixar essa calculadora aqui, que é gratuita, para você fazer as tuas próprias simulações no teu contexto atual. Inclusive, você não precisa nem baixar. Você usa ela na tua própria página do navegador. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo ou aqui em cima
para você acessar diretamente. Dito isso, eu te mostrei o plano exato com um passo a passo de como é que você vai criar o seu planejamento para viver de renda. Agora, se você quer saber como receber 10 mil reais investindo em ações e fundos imobiliários, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei isso em detalhes. Tô te esperando por lá.